Olá, hoje nós vamos estar estudando a disciplina de Ciência Celular e Molecular. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo que nós estávamos vendo sobre a questão celular, sobre a questão da atividade que o material genético ele realiza em nossas células. Nós vimos na última aula sobre o processo de tradução. E aí hoje a gente vai ver a questão da expressão gênica. O que seria a expressão gênica? A gente sabe que no nosso organismo, no interior das nossas células, a gente tem a presença do nosso DNA. O nosso DNA ele fica então organizado no interior de cada célula nossa na forma de cromossomos, onde nós temos em cada célula uma quantidade de 46 cromossomos. Esses cromossomos eles ficam organizados em pares e eles se organizam então numa quantidade de 23 pares que se totalizam 46 cromossomos. Esse material genético, então, ele está relacionado com várias atividades do que o nosso organismo precisa realizar. Presente no nosso material genético, presente nos nossos cromossomos, nós temos muitas informações genéticas que são extremamente importantes para que o nosso organismo, então, consiga se desenvolver desde o início e também informações importantes para que o nosso organismo consiga realizar suas atividades funcionais, que ele consiga então realizar atividades extremamente importantes para a nossa sobrevivência. Falando da questão da expressão gênica, para vocês entenderem um pouquinho melhor quando eu for falar realmente sobre a expressão dos genes, eu vou passar aqui para vocês uma explanação melhor. Aqui a gente tem uma representação onde a gente tem o desenvolvimento de um indivíduo. Aqui no início a gente teria então esse indivíduo na forma de zigoto. O que forma o zigoto? Podemos ver aqui nessa imagem ao lado que o que vai formar o zigoto seria a união do óvulo com o espermatozoide. A partir do momento que o espermatozoide ele fecunda o óvulo, a gente vai ter uma célula única. E essa célula única vai ser chamada então de zigoto, onde a gente tem representado aqui nessa outra imagem. Esse pontinho vermelho que nós temos aqui no interior dessa célula, desse zigoto, é exatamente o núcleo da célula, é o núcleo celular. Então, aqui a gente tem a presença do núcleo, e no interior do núcleo é que se encontra o DNA. Esse DNA ele é formado por informações genéticas do pai e informações genéticas da mãe. Informações genéticas essas do pai que veio através do espermatozoide e da mãe através do óvulo. Tanto o espermatozoide quanto o óvulo tinha no seu interior o núcleo, aonde eles tinham esse material genético. Então, a gente pode observar que o indivíduo ele vai ser formado a partir de uma única célula. Essa célula ela vai começando a se dividir, então aqui ela já se divide, ela passou a ser 2 células, aqui ela aumentou para 4, e aqui ela foi aumentando para 8, aqui para mais ou menos 16, 32, e assim foi ocorrendo o aumento gradativo de células. Como essas células foram aumentando-se em quantidade? Elas vão aumentando-se em quantidade através da divisão que elas realizam, uma divisão mitótica. Então, através dessa mitose que elas vão sofrendo, elas vão aumentando a quantidade no número de células. E vai ocorrendo algumas modificações internas no interior dessas células, para que ocorra então a formação de todos os anexos embrionários. O que seriam esses anexos embrionários? A placenta, o cordão umbilical, são anexos que não fazem parte do organismo do embrião, não farão parte do organismo do embrião, mas são anexos que estão ligados a eles que vão permitir com que esse embrião possa receber nutrientes, possa ter uma certa proteção para que ele consiga então se desenvolver. O que eu queria que vocês observassem aqui nessa imagem? Que nós surgimos a partir de uma única célula. Então, o que a gente tem que observar? A gente fala que o indivíduo humano ele tem 46 cromossomos,
Onde estão esses 46 cromossomos? O que a gente percebe? Que a nossa célula inicial, o zigoto, ele carrega apenas um núcleo. E essa célula ela vai sofrendo as divisões sucessivas. Onde estão os cromossomos? Os cromossomos estão dentro do núcleo. E aí esse zigoto ele vai se dividindo, formando outras células. O que ele vai fazendo? Ele vai passando essa informação genética em forma de cromossomos para todas as outras células. Então, todas as nossas células vão ter 46 cromossomos, somente as nossas células germinativas, reprodutivas, que terão uma quantidade reduzida de cromossomos, que seria a metade, 23. Exatamente por quê? Porque a gente pode observar nessa imagem aqui que o óvulo vai ser fecundado pelo espermatozoide e a carga genética, ou seja, a quantidade de cromossomos que existem nos dois, vão se unir para formar o zigoto. Então, se um indivíduo normal precisa de 46 cromossomos, o que acontece? A gente precisa formar um zigoto com 46 cromossomos. Automaticamente, o espermatozoide vem com 23 cromossomos e o óvulo com 23, juntando para formar um único indivíduo, formando-se o zigoto, junta-se os 23 cromossomos do espermatozoide, 23 cromossomos do óvulo e a gente terá 46 cromossomos. Mas aí vocês devem estar me perguntando, o que isso tem a ver com expressão gênica? Exatamente aí que está o ponto. É nos nossos cromossomos que estão os genes. Genes, pessoal, é informação genética. Informação genética é essa extremamente importante para conduzir as nossas características, para conduzir o nosso desenvolvimento. Então, o gene seria a informação genética que contém no nosso DNA. Outra coisa também que a gente deve observar que as nossas células, então, no interior do núcleo, a gente vai ter esse DNA, esse material genético. E a gente viu que o nosso DNA, ele é bem grande, ele é formado por duas fitas de nucleotídeos, onde elas vão formando uma espiral entre si, e aí forma essa molécula de DNA totalmente retorcida. Mas no interior dessa molécula de DNA, a gente, dentro das nossas células, para esse DNA estar se organizando, ele vai se organizar em forma de cromossomos. Aqui nessa próxima imagem, a gente consegue ver exatamente isso. Então, aqui eu tenho uma célula. No interior da célula, eu vou ter a presença do núcleo. E dentro do núcleo, eu vou vendo esses cromossomos, que eu estava falando agorinha para vocês. Esses cromossomos nada mais é, olha para vocês observarem, é a nossa molécula de DNA. E presente nesses cromossomos, a gente vai ter os genes, que vai envolver essa expressão gênica. O gene, pessoal, é a unidade funcional do nosso DNA. O que seria isso? Seria as regiões do nosso DNA que contém informações genéticas extremamente importante, ou seja, informações genéticas que vão conduzir o desenvolvimento de uma característica, que vão permitir a produção de uma proteína. Então, o gene seria exatamente a porção funcional do nosso DNA. Aqui nessa imagem do cromossomo ampliado, eu consigo mostrar para vocês a característica, o que seria o gene. Então, onde estaria o gene aqui no nosso cromossomo? Lembrando que o cromossomo é exatamente o quê? O nosso DNA. É a forma como o nosso DNA se rearranja, ou seja, ele se organiza dentro do nosso núcleo das nossas células. Então, esse gene, ele vai estar presente aqui, olha para vocês verem. Ele está determinando a cor dos olhos. Aí eu tenho informação genética também que está presente aqui, que é classificada como gene, que vai determinar o tipo sanguíneo desse indivíduo, se o sangue dele é tipo A, se é tipo B, se é tipo O, se é tipo AB, se é sangue positivo, se é sangue negativo. Então, o gene, ele está determinando exatamente isso. Cor do cabelo, crescimento, se esse indivíduo ele vai ter estatura média, se ele vai ser baixo, se ele vai ser alto. Pessoal, de onde vêm essas informações genéticas? De onde o indivíduo herda
o seu tipo sanguíneo, ele herda dos seus pais, aonde essa informação genética ela veio dentro do núcleo do espermatozoide, dentro do núcleo do óvulo. Quando ocorreu o processo de fecundação que formou o zigoto, essas informações genéticas, elas formaram esse indivíduo. E aí essas informações genéticas, elas vão definir essas características. Se o indivíduo vai ser baixo, se ele vai ser alto, se o cabelo vai ser cacheado, se vai ser liso, se vai ser crespo, se o indivíduo terá cor de olhos azuis, cor de olhos verdes, castanho, se esse indivíduo vai ser negro, se ele vai ser branco, se ele vai ser mulato. No nosso DNA estão essas informações. Além dessas informações, como a gente viu em aulas anteriores, tem as informações também que vão possibilitar a produção de algumas proteínas que é realizada pelo nosso organismo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o gene carrega informações extremamente precisas. Por que o gene, pessoal? Porque o gene seria o trecho ali no nosso DNA que contém informações genéticas, que vão permitir com que algumas características possam se desenvolver em nosso organismo e vão permitir também com que algumas atividades bioquímicas, fisiológicas possam ser realizadas. E o que a gente precisa observar, pessoal? O que eu quero mostrar para vocês nessas imagens aqui? Vocês viram que o zigoto é uma célula inicial que forma o indivíduo, e aí essa célula vai se dividindo. Essa célula vai se dividindo, como a gente vê aqui nessa imagem, eu tenho um zigoto. No interior desse zigoto, representado por esse pontinho vermelho, eu tenho um núcleo. Aqui dentro eu tenho uma informação genética. Esse zigoto ele vai se dividindo, aumentando-se então o número de células para chegar nesse final aqui e ter um indivíduo constituído. O que a gente precisa observar? Todas as células que formam o corpo desse indivíduo aqui, elas terão a mesma informação genética que estava aqui, ó, nesse pontinho vermelho do zigoto. Então, todas as células, seja a célula do cabelo, seja a célula da pele, a célula do intestino, seja a célula do coração, a célula da bexiga urinária, do pulmão, todas elas terão a mesma informação genética. Todas elas estarão carregando o mesmo gene que define os tipos de cabelo, que define o tipo sanguíneo, que define todas as características. E aí é onde entra a expressão gênica. Como que todas as células carregam as mesmas informações e é a partir dessa informação genética que a gente consegue realizar as atividades fisiológicas do nosso organismo. Como então que a célula do intestino ela realiza uma atividade diferente da célula do pulmão? Como que a célula do intestino ela realiza uma atividade diferente da célula da nossa epiderme, da nossa pele? Se elas têm a mesma informação genética, se elas são constituídas pela mesma informação genética. É aí onde entra esse termo aqui, expressão gênica. Lembra que expressão gênica, ela vai determinar a expressão dos genes. O que é o genes, pessoal? Genes é exatamente a nossa informação genética que codifica uma proteína, que determina uma característica, que conduz uma atividade bioquímica, que conduz uma atividade fisiológica. Ou seja, é a parte fundamental do nosso DNA. Todas as nossas células têm o mesmo gene. Mas como que esses genes eles não se expressam em todas as células? Por que então que a nossa célula da epiderme não faz a mesma função da célula do intestino delgado? A célula do intestino delgado tem a função de fazer o quê? Absorção. Então, por que a nossa célula da epiderme, quando a gente toma banho, ela não absorve toda a água e a gente vai inflando feito um balão? Exatamente por quê? Porque ela tem informações genéticas, nela será ativada informações genéticas que vão conduzir atividades diferentes. Então, o que a gente precisa ver? Expressão gênica seria exatamente aí. Os genes são ativados de acordo com a necessidade do órgão, de acordo com a necessidade do tecido. Então, se a minha célula da epiderme não pode absorver líquido, o que vai acontecer? A informação genética que conduz essa absorção de líquido, absorção de nutrientes,
lá na minha célula do intestino delgado, essa informação genética que é ativada nas células do intestino delgado não serão ativadas na minha célula da epiderme. Eu tenho lá, por exemplo, as células do pulmão. O que que ela faz? Ela consegue lá os alvéolos, consegue fazer as trocas gasosas. Por que que outras células do nosso organismo não faz isso? Exatamente por quê? Porque essas células as células dos alvéolos, ela tem informação genética que são ativadas só nelas, que vai conduzir somente elas a fazerem essa atividade. Então, cada célula nossa, ela vai ativar a informação genética que é de sua característica. Cada órgão ele vai ativar a sua informação genética. É aí que está a expressão gênica. Expressão gênica é a expressão dos genes. E esses genes eles não podem se expressar em sua totalidade. Se já pensaram? Se todos os genes nossos que estão presentes nas nossas células fossem se expressassem ao mesmo tempo e em todas as partes do nosso organismo, a loucura que seria. Então, essa capacidade que o nosso organismo tem, de acordo com o tecido que a célula está formando, ela vai determinar o tipo de gene, o tipo de informação genética que vai entrar em atividade. Então, a gente consegue observar que, por exemplo, as células da epiderme têm a função de produzir melanina, que define a cor da pele. E se eu pego vou lá e abro o intestino de um negro, abro o intestino de um branco, eu vou perceber que é a mesma coloração, porque lá não tem esse processo de ativar a informação genética que produz a melanina, porque lá a função daquele órgão, a função daquele tecido, a função daquelas células intestinais são totalmente diferentes das células epiteliais. Então, as informações genéticas que são ativadas lá são informações genéticas extremamente diferentes. Por isso, pessoal, então o que a gente tem que ver? Gene seria a parte funcional do nosso DNA. E a gente tem que lembrar que o gene está presente em todas as nossas células. Os mesmos genes estão presentes em todas as nossas células. Porém, eles se expressam em tempos diferentes e em locais, em células diferentes. Eles não vão se expressar ao mesmo tempo em todas as nossas células, ok? Aqui eu tenho uma outra ilustração, só para a gente conseguir compreender um pouquinho melhor também. A gente ouve falar do genoma. O genoma eu vou pegar toda a minha informação genética, então, todo o meu DNA. E eu posso dizer, então, que esse genoma ele vai ter vários livros, eu posso comparar ele como uma estante. E aí, quando eu tiro o livro específico, eu vou ter o quê? Os cromossomos. Os cromossomos, então, ele vai definir a parte do meu DNA que tem informações genéticas. E aí, nesse livro, quando a gente abre o livro, o que a gente vai encontrar no livro? Frases. E essas frases, então, elas são o nosso gene. Essas frases, elas estão presentes no livro, que é o que? O nosso cromossomo. E aí essas frases serão os nossos genes que vão permitir exatamente o que? A produção de uma determinada característica, a realização de uma determinada atividade do nosso organismo. Aqui eu vou passar para vocês também algumas explicações em relação a essa expressão gênica. Qual seria a importância da regulação gênica? Que seria exatamente o quê? A forma como os nossos genes vão se expressar no nosso organismo. Qual seria a importância, então, de regular esses genes, regular a expressão desses genes? A importância, gente, é exatamente o quê? Porque as nossas células, elas realizam várias atividades bioquímicas. E quando a gente tem como as nossas células, os nossos genes, o material nosso genético, ele tem a capacidade de se regular a sua expressão, isso vai permitir com que as nossas células possam alterar as suas capacidades bioquímicas. Como eu falei para vocês, a célula da epiderme produz melanina. As células intestinais realizam absorção. As células do nosso rim, elas vão realizar um processo de filtração. Elas conseguem também realizar um processo de reabsorção. São atividades que uma célula,
atividade que o rim, que as células do rim realiza, o nosso intestino não realiza, o nosso pulmão não realiza. Então, isso acontece exatamente por quê? Porque as nossas informações genéticas, elas têm um processo de regulação. Então, os genes, eles sofrem um processo de regulação. Eles não vão ser expressados de forma idêntica, ou seja, nem todos os genes vão ser ativados em uma mesma célula e eles também não vão se expressar ao mesmo tempo. Alguns genes eles vão se expressar no intestino e esses genes que se expressam no intestino, eles não vão se expressar nos rins, eles não vão se expressar no pulmão. Então essa informação genética ela é exclusiva das células intestinais. Somente as células intestinais vão conseguir expressar, ler, interpretar e realizar a função que essa informação genética está determinando. Então, a questão da quantidade de produtos gênicos, ou seja, a quantidade de atividade que os nossos genes vão realizar, elas vão ser controladas. A gente terá atividades genéticas que serão ativadas e desativadas quando necessário. As nossas informações genéticas que vão determinar a realização de uma atividade funcional para o nosso organismo, elas não vão ficar ativadas o resto da vida ou em todo instante ali durante o mês inteiro e nem vão ficar desativadas também para sempre. Elas vão ser ativadas e desativadas quando necessário. Vamos pegar um exemplo aqui. A mulher. A mulher ela passa por um período de sangramento, que é o período menstrual. O que a gente consegue observar? Que existe o período em que a mulher passa por esse sangramento, o período menstrual, e aí ela para. Então, nesse momento, algumas informações genéticas que vão ativar os hormônios femininos foram ativadas, e aí vai ocorrer o desenvolvimento de várias mudanças fisiológicas na mulher, e como final desse processo, ela vai ter o sangramento. E aí, depois, essas informações elas são desativadas, a mulher passa aquele período sem o sangramento, porque ela vai reduzindo ali as suas atividades hormonais. Então, isso que acontece, a expressão do gene, o gene que ativa o processo de ovulação para que posterior ocorra o processo de sangramento, a menstruação, eles vão ser ativados durante um período e depois esses genes que ativaram esse processo de ovulação, eles serão desativados. Então, a mulher ela consegue ter esse intervalo de tempo sem o sangramento e sem ovulação. Exatamente por quê? Porque a expressão gênica ali que determinava, o gene que determinava aquela característica, ele se expressou em um determinado período, ele foi ativado, e depois que a condição fisiológica do organismo da mulher voltou ao normal, ele foi desativado. O nosso organismo, o que a gente observa? Que nós somos seres multicelulares, então a gente é formado por inúmeras células. E a gente percebe que as nossas células, mesmo elas sendo muitas células, elas têm atividade fisiológica completamente diferente, como a gente viu. Célula da epiderme faz uma função, célula do cabelo faz outra. A célula que define o tipo sanguíneo faz outra função, as células do intestino fazem outras funções. Então, a gente tem vários tipos de células que realizam atividades fisiológicas completamente diferentes. E esse conjunto gênico que forma essas células somáticas, o que são células somáticas, pessoal? São células que definem cor da pele, cor dos olhos, todas as nossas células. A gente só tira dessa classificação de somática as nossas células reprodutivas. Então, espermatozoide e óvulo, eles não entram nessa classificação de células somáticas, são células reprodutivas ou células germinativas. Então, as outras células que formam o nosso corpo são as células somáticas. Então, a gente tem as células somáticas, que tem a mesma quantidade de genes, tem o mesmo conjunto gênico. Então, o conjunto gênico das nossas células somáticas são diferentes? Não, são os mesmos. Mas por que a célula da epiderme faz uma função, a célula do intestino faz outra função? Exatamente por quê? Porque o gene que está presente na célula da epiderme, que será ativado nas células da epiderme para comandar a função celular ali, ele não será ativado nas nossas células intestinais, não serão ativados nas nossas células cardíacas.
Então, cada célula ela vai ativar a sua informação genética que corresponde àquele tecido, àquele órgão. Então, se aquela informação genética ela não corresponde àquele órgão, ela não será ativada, ela ficará desativada ali o resto da vida naquele tecido. E aí, gente, nós temos, por exemplo, que no núcleo da nossa célula, a gente vai ter a presença de todos os genes. Então, no núcleo da célula, a gente terá todos os genes. Será que esses genes que estão presentes no núcleo das células, eles se expressam ao mesmo tempo? Eu tenho lá dentro do núcleo da célula da epiderme, como a gente já vem pegando como exemplo, milhares de genes. Mas todos os genes ali, eles vão ser ativados, vão fazer atividades ali naquela célula da epiderme ao mesmo tempo? Não, pessoal. Cerca de 10% dos genes têm expressão nas nossas células durante todo o tempo, em todas as nossas células. Então, não são todos os genes, 90% dos genes que existem em nossas células ficam desativados, são ativados somente em tecidos específicos. Então, ele só vai ser ativado, 90% desses genes, eles são ativados em tecidos diferentes, eles não serão ativados todos ao mesmo tempo. Só 10% desses genes que vão estar presentes em todas as células que serão ativados ao mesmo tempo. Que genes seriam esses, pessoal? Lembra lá que a gente viu o processo de replicação? O que é a replicação? Seria o processo em que as nossas células conseguem se dividir. Elas conseguem duplicar o material genético para que elas possam se dividir. Isso é necessário, as células precisam fazer isso. Processo da transcrição. Vocês viram lá que a transcrição é o que? É copiar o DNA em forma de RNA. Tradução, fazer a tradução daquele RNA que foi formado pela transcrição. Esses genes aí, pessoal, eles são ativados em todas as células. Todas as nossas células, então, elas precisam ter esses genes ativados ao mesmo tempo. Eles correspondem a esses 10% de genes que são ativados em todas as células durante todo o tempo. Os outros 90% estão relacionados com as atividades funcionais de cada célula. Então, eles vão ser ativados de acordo com a necessidade celular, de acordo com o tecido. A gente percebe, então, que quando o zigoto ele sofre o seu desenvolvimento, dentro dele já vai existir um processo de cascata de regulação da expressão dos genes. Então, a gente vai ter uma cascata. O que seria isso, gente? Os nossos genes eles serão regulados como se fosse uma cascata. Eles vão estar sendo ativados e desativados de acordo com a necessidade do tecido e de acordo com a necessidade fisiológica. E os genes que conseguem fazer isso, conseguem manter informações genéticas precisas do intestino delgado ativadas só lá, não serem ativadas no útero, não serem ativadas na próstata, não serem ativadas no pulmão, esses genes que regulam essas informações genéticas são genes reguladores chaves. Então, eles são classificados como genes reguladores chaves. Esses genes reguladores chaves, eles vão regular as informações genéticas que podem ser ativadas naquele tecido, que podem ser ativadas naquele órgão, informações genéticas que precisam ser desativadas em algum determinado tempo. Então, esses genes reguladores chaves, eles são genes que vão regular a expressão gênica. E aí a gente tem esses genes reguladores chaves que eles podem permanecer inativos quando necessário e serem ativados quando necessário. Então, esses genes reguladores chaves, qual seria a duração, qual o período de duração das cascatas da expressão gênica? Ou seja, por quanto tempo esses genes reguladores chaves eles vão continuar fazendo essa atividade no nosso organismo, essa atividade em nossas células durante toda a nossa vida. Então, durante toda a nossa vida, esses genes vão estar controlando a informação genética que deve se expressar e que não deve se expressar, as informações genéticas que devem ser ativadas e as informações genéticas que devem ser desativadas. E a gente, pessoal, a gente consegue perceber isso
através de um exemplo aqui que eu passo para vocês. Ó, a gente tem um conjunto de genes ficam inativados durante toda a infância e são ativados a partir da puberdade. O que eu quero dizer para vocês? A gente percebe que um bebê ele nasce sem pelos pubiano. A gente percebe que um bebê, principalmente uma menina, ela não nasce com o desenvolvimento dos mamilos já inicialmente. Ela se desenvolve, ela chega então até a sua fase inicial da puberdade, que vai variar de cada organismo entre 10 anos, 9, 10 anos, 12 anos, início da puberdade ali. Então a menina ela nasce sem crescimento dos mamilos, sem crescimento dos seios e depois ela começa a ter esse desenvolvimento. Então por que que essa informação genética ela já não foi ativada desde o início? Porque não tinha necessidade de ativar esses hormônios que iriam estimular esse desenvolvimento na menina. Então não tinha essa necessidade de ativar esses hormônios porque ainda para ela, para o seu organismo, para a sua condição fisiológica, eles não estavam fazendo falta. Então o gene que ativa essa informação genética, que vai estimular o desenvolvimento hormonal, que vai provocar essa modificação no corpo da menina, ele estaria ali desativado durante toda a sua infância, durante esse desenvolvimento na sua infância. Quando se torna necessário a participação desses genes no desenvolvimento desse corpo, dessa menina ou do menino, o que vai acontecer? O gene regulador-chave que regula esses genes, que regula então o gene que vai estimular a produção hormonal, o aumento da produção hormonal, ele vai entrar em atividade. Então, ele vai aumentar a produção de hormônios nessa criança, nessa menina, nesse menino, e aí eles vão começar a desenvolver características diferentes. E a gente percebe que essas características elas vão se desenvolvendo até um período, até uma fase. Depois, esses hormônios eles tendem a reduzir a sua produção ali, eles tendem a reduzir a sua concentração. São o quê? São informações genéticas que são reguladas, que são expressas de acordo com a necessidade fisiológica. Então é isso que a gente tem que ver. A gente tem muita informação genética no nosso organismo, mas elas serão ativadas só quando necessário. E isso mostra que nós temos eventos geneticamente pré-programados. A gente já nasce com essa característica. Os nossos eventos genéticos, eles são pré-programados. Eles não acontecem, eles não se expressam, não estão presentes, se ativando ao mesmo tempo. É de acordo com nossa necessidade fisiológica, que esses genes eles serão programados a serem ativados e desativados quando necessário, de acordo com a condição fisiológica que acontece isso. Gente, e aí esses genes também, eles podem ter algumas classificações, que são aqueles genes lá, não genes regulador-chave. Gene regulador-chave é um gene que vai regular as expressões dos genes nossos, das nossas informações genéticas. Então, a gente tem lá no nosso material genético um gene que estimula, que regula as informações genéticas que serão expressas e as que não serão, as que serão ativadas e as que serão desativadas. Dentro desses genes que são ativados e desativados, nós temos os genes constitutivos. Esses genes, eles correspondem aos 10% lá dos genes que são ativados em todas as células. Por quê? São genes que estão relacionados com o processo de replicação, transcrição e tradução. Isso são atividades essenciais para todas as células. Todas as células precisam fazer o processo, pelo menos o processo de transcrição e tradução. Porque, por exemplo, as nossas células nervosas, elas não se multiplicam. A gente teve perda de neurônio, acabou. A gente não vai ter neurônio sendo não vai ter neurônio se dividindo para originar um novo neurônio. Então, células do sistema nervoso, as células neuronais, elas não vão sofrer o processo de replicação porque não tem necessidade. Não tem o porquê duplicar o DNA se elas não vão se dividir. Mas várias outras células nossas precisam realizar a replicação porque elas se dividem. Mas a transcrição e tradução, as células neuronais, os nossos neurônios realizam. Então, automaticamente, esses genes também eles estão ativos nessas células nervosas. Outro gene também que nós temos são os genes reguladores,
que são aqueles que participam da expressão genética pré-programada, são genes que vai programar o tipo de informação genética que vai ser ativada e o tipo de informação genética que não vai ser ativada naquele indivíduo, naquele momento, que são genes reguladores chaves, extremamente importantes para que o nosso organismo não realize funções loucas, para que as atividades, as informações genéticas possam ser ativadas apenas em locais apropriados, de acordo com o tecido ao qual essa célula forma. E aí nós temos também os genes induzíveis, que é os genes que podem ser ativados ou reprimidos por estímulos ambientais. Esses genes, eles não dependem dos reguladores chaves. Então, a questão de frio, calor, estresse, ferimento, o gene que vai estimular alguma mudança no nosso comportamento, alguma mudança nossa, eles vão ser, o que vai estimular essa mudança são estímulos do ambiente. Se o ambiente está muito frio, automaticamente a gente tem genes que são induzidos por esse fator ambiental. Então, a gente tem gene que vai ser induzido por esse fator ambiental e que vai estimular as nossas células a mudarem ali a sua atividade para suprir a necessidade do nosso organismo, para a gente não morrer de frio, para a nossa temperatura não se equiparar com a temperatura do ambiente, porque o ambiente está muito quente. Então, esses genes que são induzidos por esses fatores ambientais, eles vão conseguir regular essa característica de permitir com que a gente consiga controlar a nossa temperatura, possamos conseguir controlar o nosso estresse para não vir a ter possíveis sequelas. Então, esses genes são induzidos pelo ambiente, e aí são genes classificados como induzíveis. Pessoal, seria basicamente isso que eu queria passar para vocês em relação à expressão gênica. Essa é uma das referências a qual eu utilizei para elaborar essa aula para vocês. Então, que eu preciso que vocês entendam exatamente o que é uma expressão gênica. A gente precisa entender o que é um gene inicialmente. O gene, então, ele é a parte funcional, ou seja, é o trecho do nosso DNA que contém informações funcionais, porque são informações extremamente precisas, e através dessas informações que estão nesses genes é que o nosso organismo vai conseguir realizar as suas atividades, vai conseguir se expressar, vai conseguir definir as suas características. E aí o que a gente precisa entender é que essas informações genéticas, elas são inúmeras, então são muita informação genética que estão presentes em todas as nossas células e que não pode de maneira alguma essas informações genéticas serem ativadas ao mesmo tempo em todas as células. E por isso existe então um gene regulador chave presente também nas nossas células, no nosso material genético, que vai regular o tipo de informação genética que vai se expressar ali naquela célula, naquele tecido, que vai corresponder então com a atividade que aquele órgão deve realizar. Isso seria a expressão gênica, seria a forma como os nossos genes se expressam. É a gente entender que todas as nossas células têm o mesmo material genético, todas as nossas células têm a mesma informação genética, porém cada célula realiza uma atividade específica conduzida pelo material genético, porque o seu gene, os genes, eles são expressos de acordo com o tipo celular, de acordo com o tecido, de acordo com o órgão. Então, de acordo com a atividade que aquele tecido ou aquele órgão deve realizar, é o gene que vai ser expresso ali, ou seja, é o gene que será ativado. Caso contrário, os outros genes ficam totalmente desativados. E a gente precisa entender também que a gente tem genes que ficam inativos durante toda a nossa vida, e aí quando a gente chega em algum período, de acordo com a nossa necessidade fisiológica, que a gente precisa de uma quantidade a mais de hormônio, ou precisamos de uma quantidade a menos de hormônio, a gente vai ter genes que serão ativados e genes que serão desativados, de acordo com a gente viu na questão da criança, que ela entra no período da puberdade, depois ela vai para o período da menopausa, o homem vai para o período da andropausa, que são alterações hormonais, que são conduzidas por alterações hormonais.
E essas alterações hormonais são conduzidas por expressão dos genes, genes que estavam inativos antes da puberdade que se tornam ativos, genes que vão se desativar também quando a mulher entra na menopausa e o homem entra na andropausa. Então, a expressão dos genes, pessoal, é nada mais do que a expressão das nossas informações genéticas. Informações genéticas sendo expressas em locais específicos, células específicas, para realizarem atividades específicas. Espero que vocês possam compreender esse conteúdo e tenham bons estudos.